pelo regimento interno. Eu queria agradecer ao presidente Cauê Macris por essa oportunidade, agradecer a mesa e dizer que nós estamos marcando ponto, né, na medida que a Assembleia Legislativa do Estado está inovando, né. Eu vou fazer agora a verificação de presença e vou chamar pelo nome, o deputado responde presente. Deputada Janaína. Nesse momento, o deputado Mauro Bragato, presidente da Nascimento. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Presente, está senhor fazendo a presidente. verificação de presença dos Emídio. senhores deputados que estão presentes aqui na Carlos sessão César. virtual. Presente, senhor presidente. Deputada Carla Morando. Presente. Deputado Daniel Soares. Presente. Deputado Tiago Auríquio. Presente. Deputado Gilmaci Santos. Presente, senhor presidente. Deputado Rene. Presente, senhor presidente. Deputada Marta Costa. Presente, senhor presidente. E deputado Roque Barbieri. Presente, presidente. O Roque Barbieri. E a deputada Alessandra Monteiro. Nossa, Presente, presidente. nossa novata. Vamos agora... Deputada Marta Costa está aparecendo só a figurinha aqui para mim, viu, presidente? Por favor, vamos manter silêncio para a gente poder tocar direito aqui a reunião. Vamos à ordem do dia. O item 1 é um processo... Volta. Oi? O item número 1 é um processo chamado RGL, número 2033-2020, uma mensagem 008-2020 do senhor governador do Estado, que solicita o reconhecimento de calamidade pública no Estado de São Paulo para fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Designo como relatora a deputada Carla Morando e solicito que leia na íntegra o seu relatório. Ok. Bom, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o processo RGL número 2033 de 2020. Por meio da mensagem A número 008 de 2020, do dia 23 de março de 2020, o senhor governador do Estado solicita desta Assembleia Legislativa o reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Autuado o processo e publicado o ofício do senhor governador, foram encaminhados os autos à apreciação desta Comissão de Constituição e Justiça e Redação para o quanto disposto no segundo artigo 259-A do Regimento Interno. Na qualidade de relator designado, verificamos que o objetivo do senhor governador é permitir ao Executivo Estadual as condições excepcionais previstas no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em síntese, consistiriam em: item 1, a suspensão do prazo para eliminação de despesas com total com pessoal que ultrapasse os limites legais, bem como das restrições decorrentes dessa situação. Item 2, suspensão do prazo para a recondução da dívida consolidada ao limite legal, bem como das restrições decorrentes dessa situação. Item 3, dispensa de atingimento dos resultados fiscais e da limitação do empenho no caso da receita realizada ao final de um bimestre se mostrar insuficiente para o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da lei orçamentária. Além de apresentar o decreto estadual número 64.879, de 20 de março de 2020, de calamidade pública, o senhor governador inclui ofício do senhor secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, expondo a situação financeira do Estado. Diante do cenário de pandemia mundial ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus, Covid-19, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes
e excepcionais por parte dos gestores públicos, principalmente em âmbito local, como reduzir as interações sociais, manter os trabalhadores em casa e fechar temporariamente estabelecimentos comerciais. A Secretaria de Estado da Fazenda estima que para cada ponto percentual de redução do PIB nacional, a receita de CMS do Estado cai a 1,4 pontos percentuais. O senhor secretário, em ofício, estima aqui eu quero pedir para que os senhores façam uma correção, que está como frustração de despesa, que na verdade está incorreto aqui, como uma perda de receita ou arrecadação, em torno de 10 bilhões com relação ao estimado na lei orçamentária para 2020. A crise exigirá ações rápidas do Estado, que terá maiores restrições orçamentárias. A gravidade da situação da pandemia do Covid-19 no Estado é tão grave que o senhor governador sugere. Ante tal cenário, o senhor presidente é presente para solicitar, designe-se essa augusta Assembleia Legislativa também declarar calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, abrangendo expressamente o Estado de São Paulo e todos os municípios paulistas, a tal sorte que, restando assentado esse tópico, possam os gestores públicos, com as ferramentas fiscais consentâneas, com o cenário excepcional em curso, dedicar-se à tarefa exponencial, sobretudo de saúde pública, se faz urgente levar a cabo. Concordamos com a análise do senhor governador e trataremos dos municípios paulistas em outro estado, considerando não somente a solicitação do senhor governador, mas também a sugestão do Tribunal de Contas do Estado. Acreditamos que essa casa deve acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária durante esse momento de pandemia para tornar as ações necessárias rapidamente. Por todo o exposto, entendemos imprescindivelmente o reconhecimento do estado de calamidade pública do Estado de São Paulo, o que nos leva a propor o seguinte. E aí vem o projeto de decreto legislativo de número, que viria colocar, que reconhece para os efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta, artigo 1, fica reconhecido para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo até dia 31 de dezembro de 2020, objeto do decreto de número 64.879, de 20 de março de 2020. Artigo número 2. Caberá ao Tribunal de Contas do Estado o controle e a fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos da despesa e sua execução. Artigo 3. Sem prejuízo do exercício pelas comissões da Assembleia Legislativa das competências que lhe confere o regimento interno, ficando criado o grupo de trabalho composto por 6 senhoras deputadas e senhores deputados na qualidade de membros efetivos e igual número de substitutos, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas pertinentes à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Parágrafo único. Caberá ao presidente da Assembleia Legislativa regulamentar as atribuições e o funcionamento do grupo de trabalho, bem como designar os respectivos membros. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até dia 31 de dezembro de 2020. Isto exposto, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo proposto. É o nosso parecer, sala das comissões. Pronto. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente.
Em primeiro lugar, queria perguntar quem que gostaria de se inscrever. Janaína, senhor presidente. Janaína, sim. Emídio, deputado Emídio. Nesse momento, tem mais alguém? Tenente Nascimento. Tenente Nascimento. Tenente Nascimento. Pedindo a palavra aos deputados Tem mais alguém? para comentar Carla o Morando. relatório que acabou de ser lido pela relatora, deputada Carla Morando. Vamos então começar com Esse relatório deputada trata Janaína. do decreto de Depois Carlos César. calamidade. Em virtude de termos, paralelamente a essa sessão, um grupo de WhatsApp da CCJ, eu já ontem comecei a antecipar as minhas divergências com relação a um formato genérico de decreto de calamidade pública. A primeira divergência diz respeito ao prazo. Aí, ouvindo a ponderação dos colegas, eu retiro a minha objeção com relação ao prazo. Compreendo, né, do porquê de ter que ficar até o final do ano corrente. Mas eu ainda insisto, muito respeitosamente, a deputada Carla, relatora, que nós precisaríamos restringir um pouco o âmbito do decreto. Então, eu concordo com a calamidade pública, ela é inegável, fui uma das primeiras dentro da casa a chamar a atenção para o problema que nós atravessaríamos, né? Todos se lembram da reunião, a última reunião com o governador. Porém, me parece que o texto está amplo demais. Decretar calamidade pública tem consequências até por função da legislação estadual vigente, que faz referência ao assunto, tá? Então, existem várias, vamos dizer assim, desobrigações em termos de contratação de pessoal, em termos de licitações, e não me parece prudente, por parte da Assembleia, fazer um decreto tão genérico, tá? A legislação federal, que é a 13.979 de 2020, ela faz referência objetiva ao combate ao Covid, faz referência objetiva às licitações referentes às aquisições de material de saúde. Eu entendo que poderíamos estender para kits de sobrevivência, e da maneira como nós fizemos o decreto, é como se nós estivéssemos autorizando flexibilizações nas mais diversas áreas. É bem verdade que o decreto faz menção ao decreto do governador que suspende algumas atividades, mas esse decreto não trata de contratações e licitações. Então, eu digo aqui, já antecipo, sou favorável à calamidade, aceito que vá até dezembro, mas não concordo com a redação dada ao decreto. Então, sugiro que seja feita uma nova redação mais restritiva. A esta redação, com muito respeito à deputada Carla, eu vou votar contrariamente, se ela permanecer. Deputado Emídio, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que tenho, no geral, acordo com a deputada Janaína quanto às observações que ela fez. Um decreto, eu só queria fazer uma sugestão, deputada Janaína, que as discussões havidas no grupo de WhatsApp não estão no mundo, o que é oficial é essa decisão e essa reunião da comissão. Por isso, sugiro que Vossa Excelência explique também aqui as razões do prazo ser até 31 de dezembro e não um prazo melhor, para que fique oficializado junto à casa as razões dessa posição. Com relação às questões levantadas por elas, eu também concordo, porque o decreto de calamidade pública, ele tem vamos dizer, um objetivo, que é o objetivo de criar condições para o Estado enfrentar com a rapidez necessária, a urgência necessária, podendo flexibilizar certas legislações. Mas isso para contratação, para execução de serviços, para contratação de pessoal que seja necessário para o combate. Ele não pode ter o condão de querer abraçar tudo e modificar todas as leis e aproveitar. Não acho que é o caso, espero que não seja mesmo. Mas eu conheço casos, aqui de Osasco mesmo, o prefeito de Osasco aproveitou o decreto de utilidade pública para terceirizar a unidade de saúde, que é uma coisa que você não precisa, para contratar médicos emergencialmente, você não precisava. Então,
é um caso clássico de aproveitamento da situação. Eu acho que a Assembleia está disponível, esses instrumentos criados agora permitem uma conversa, as reuniões de comissões e reuniões do próprio plenário da Assembleia, e acho que qualquer outro, eu prefiro um decreto mais restritivo, e qualquer necessidade que o governo do Estado tenha, a Assembleia estará a postos para examiná-lo novamente. Próximo orador, Tenente Nascimento. Presidente, concernente ao que foi já esclarecido pela deputada Janaína, a questão do prazo. Havia uma dúvida, porque o TCE encaminhou o pedido para 180 dias, correto? Então, a minha dúvida inicial era sobre isso. Então, em sendo até 31 de dezembro, ou seja, em 2 meses a mais, acredito eu que não fará, então, a diferença, ok? Não é que não fará diferença, seria da nossa parte colocar um obstáculo que não se faz necessário. Então, eu já vou aqui manifestar o meu voto. Sou favorável, sim, ao parecer da forma que está, e tendo em vista que vai ter uma comissão com 6 deputados e 6 suplentes, para que possam realmente fiscalizar e acompanhar as medidas que serão tomadas, eu já manifesto aqui, o meu voto é sim. Deputada Carla Morando. Mais uma vez, com relação, deputada Janaína, àquela questão levantada no grupo do WhatsApp, eu estive acompanhando todos eles, e de acordo com a lei federal, que foi mencionada aí, a 13979, independente do Estado ou do município decretarem ou não estado de calamidade pública, ou que decretem, mas que a Assembleia também não os reconheça, eles poderão, com base nessa lei, adquirir dispensa de licitação de bens, serviços, insumos destinados aos enfrentamentos da emergência de saúde pública e de calamidade de importância internacional, que está no artigo 4º. Então, desde que, claro, sejam observadas todas as normas do artigo 4º até o 4º I. Assim, eu tenho a impressão que seria até impróprio de estabelecer nos PDLs, referente ao Estado e à capital, regras delimitando o que pode e o que não pode ser adquirido em dispensa de licitação com base nessa lei federal. Até porque cada município, cada estado e cada localidade tem a sua característica peculiar, e que, dependendo de cada um, vai ter uma necessidade diferente da outra. E, além disso, o objeto do PDL é o de reconhecimento de calamidade pública, somente. Então, a Assembleia, ela vai apreciar a solicitação que foi recebida, que é reconhecer ou não a calamidade pública. Então, tenho dúvidas até se seria o caso de poder entrar outras especificações nesse PDL. Em suma, né, o reconhecimento da calamidade pela Assembleia, ela não garante nada além da suspensão de dispensas previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 65 da lei. Ela não garante legitimidade para compras e contratos emergenciais, e o decreto legislativo não é uma espécie normativa apropriada para disciplinar essas ou outras matérias, que, por sinal, eu acho que as disposições aí dos artigos 4º, 5º, 6º e 7º do PDL, que foi sugerido pelo Tribunal de Contas do Estado, tem muito mais um caráter declaratório pedagógico de advertência. Elas não precisariam estar no PDL. E, enquanto ao artigo 3º do PDL do Tribunal de Contas do Estado, a autorização aos prefeitos de abertura de crédito extraordinário e remanejamento de dotações, bem como observados aqui no grupo, cabe à Assembleia autorizar os prefeitos? É isso? É em decreto legislativo da LESP autorizar os prefeitos a fazer isso? É estranho, enfim. Está lá no PDL, tudo bem, é melhor, eu acho que mantermos dessa forma, entendeu? E continuar assim,
da forma como foi feito. Veio para que a gente, na verdade, somente aprovasse se tem uma decretação de estado de calamidade pública ou não, entendeu? E que isso daí não vai impedi-los, independente de estarmos ou não, em fazer esse tipo de dispensa. Então, acho que não cabe dentro disso. Por esse motivo, Janaína, que eu acho que deveríamos manter esse formato que veio e que foi até autorizado aí pelo Tribunal de Contas. Ok. Vamos o Carlos César, agora o deputado com a palavra. Senhor presidente, antes de eu me pronunciar, eu gostaria de ouvir o deputado Emídio, colocou aqui que poderia a deputada Janaína Pascoal esclarecer um pouco mais daquilo que foi falado no grupo do WhatsApp, mesmo porque já tivemos a resposta aí da relatora, muito bem dada. Eu gostaria de ouvi-la primeiro, antes de me pronunciar, se for possível. Você está pedindo uma parte? Não, pedindo para ouvir a deputada Janaína Pascoal. Se ela já usou a palavra. Então, ela não vai usar mais? A próxima... Então, você... Pode usar. O senhor deputado, então, oferece uma parte para a deputada. Ofereço a parte para a deputada Janaína Pascoal. Eu agradeço, deputado Carlos César. Na verdade, são 2 pontos, né? O ponto que o deputado Emídio fez menção foi do prazo. O que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado mandou um modelo de decreto para a Assembleia. É claro que a Assembleia tem sua liberdade, né? Foi uma opinião, uma sugestão do TCE. Nessa sugestão, o TCE ponderou que nós deveríamos decretar a calamidade por 180 dias, tá? Por 6 meses. Quando chegaram os pareceres para a nossa apreciação, eu percebi que o decreto estava até o final do ano, ou seja, final de dezembro de 2020. Destaquei essa divergência, dizendo que eu preferiria decretar a calamidade por 6 meses e depois, em sendo necessário, que nós poderíamos nos debruçar novamente com essa mesma urgência que estamos fazendo agora para eventualmente alargar esse prazo. Ponderei que, sendo um ano eleitoral, porque por enquanto não houve suspensão das eleições, tomara que não seja necessário, mas os fatos nos outros países indicam que talvez venha a ser. Aí eu ponderei, estamos num ano eleitoral, um pouco, vamos dizer assim, de liberalidade demais, né, dispensar os gestores dos rigores da lei de licitação, de contratação, e a jurisprudência predominante vai no sentido de que, quando tem decreto de calamidade pública, aquelas restrições da lei eleitoral também ficam flexibilizadas. Então, esses foram os argumentos que eu levantei. Alguns colegas se manifestaram dizendo o seguinte: Janaína, mas no âmbito federal houve o decreto até o final de dezembro, então nós estaríamos decretando, vamos dizer assim, por similaridade com o que foi feito no âmbito federal. Eu conversei de ontem para hoje, eu conversei com alguns especialistas que também criticaram esse decreto no âmbito federal até o final do ano, por entenderem que nós deveríamos nos vincular às declarações da OMS, ou seja, que pode ser que essa calamidade perdure por mais um mês, pode ser que perdure por mais 2 anos. Então, como existem argumentos, né, passíveis de serem defendidos, tanto pela falta de prazo, como pelos os 6 meses, 180 dias indicados pelo TCE, como até o final do ano, e como bem disse o Tenente Nascimento, a diferença é pequena, eu estou, vamos dizer assim, me rendendo, né, à posição da maioria no que concerne ao prazo. Porém, no que concerne ao mérito do decreto, eu insisto, ainda diante das ponderações da deputada Carla, que acho que estamos sendo pouco diligentes. Por quê? A lei federal, em que foi decretada a calamidade no país, ela é muito minuciosa com relação ao que está sendo autorizado, tá? Fala-se em licitação para fins de aquisição de material nesse combate, ela é muito minuciosa, tá? O modelo que o TCE mandou, isso é importante que fique registrado, foi um modelo não tão minucioso como a legislação federal, mas bem mais detalhado do que esse decreto que foi lido pela deputada Carla, tá?
para que fique claro, nós vamos hoje nos manifestar, e semana que vem em plenário, sobre 3 decretos. Um para o Estado de São Paulo, um para a capital do Estado, São Paulo, e outro genérico para os vários municípios, tá? O genérico para os vários municípios é o mais próximo do modelo enviado pelo TCE. Nele, pelo menos, se faz menção à lei federal, de forma que a gente pode interpretar de maneira mais restritiva, tá? O decreto para o Estado como um todo e para a capital, ele não faz nenhuma restrição. Então, nós estamos compactuando com isso, eu não estou fazendo nenhuma acusação, nem ao senhor governador, nem ao senhor prefeito da capital. Não é isso, eu estou olhando de maneira objetiva o texto. Nós poderemos estar compactuando com contratações, com compras que, no futuro próximo, nós podemos querer criticar, inclusive. Mas, quando olharmos o texto aprovado na Assembleia, verificaremos que nós autorizamos. Então, por que não seguir esse modelo, né, minimamente detalhado, enviado pelo TCE, também para o Estado e para a capital? Por que dar esse aval tão amplo? Não me parece diligente da nossa parte como fiscais, né, do Poder Executivo. Vamos devolver a palavra ao deputado Carlos César. Senhor presidente, deputada Janaína, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas vamos considerar que a lei federal, ela me parece que ela não vincula essa possibilidade ao reconhecimento, né, do estado de calamidade. Concordo com a deputada Carla Morando, no sentido de que o parecer, o modelo dado pelo Tribunal de Contas do Estado é muito mais de caráter pedagógico. E entendo também que, nesse momento agora, cabe a nós, da Comissão de Constituição e Justiça, aceitarmos, declararmos, reconhecermos a situação de calamidade pública ou não. Penso que o nosso posicionamento agora, se nós começarmos a colocarmos mais situações ou restringirmos, ou além daquilo que nos é pedido, um ultra petita, ou seja, pode ser que nós venhamos ter problemas lá na frente. Me parece que nós não estamos dando uma carta em branco para que tudo, qualquer licitação seja feita de qualquer forma. Nós estamos dando reconhecimento de calamidade pública. Apenas para deixar aqui externado o meu posicionamento favorável ao parecer da deputada Carla Morando, senhor presidente. Ok. Deputada Carla, com a palavra. Bem, assim, claro. Qual que é o problema, Janaína, desse fato de detalhamento? Esse detalhamento, ele já foi feito lá pela lei federal. Tudo o que os prefeitos ou governadores fizerem durante esse período de calamidade, isso não vai isentá-los de prestação de contas e de por que eles fizeram. Então, eu acho que, assim, onde, na verdade, nós precisamos entender agora que isso daqui é a gente tentar entregar para que as pessoas, os administradores, consigam minimizar esses problemas todos do Covid, tanto por conta de diminuição de arrecadação, quanto por precisar comprar ou contratar mais pessoas ou equipamentos. A gente só está dando uma liberdade para que ele consiga fazer isso de uma maneira mais fácil e mais rápida, porque se tudo for vinculado ao decreto de calamidade, a cada coisa que for solicitada, que não esteja detalhado, ele não poderá fazer, e isso vai acabar atrapalhando o andamento e a melhor forma de se tratar dentro de uma cidade. É muito complicado a gente, aqui do lado do legislativo, tentar colocar barreiras numa época tão complicada. Entendo todas as suas ponderações quanto a dar muita liberdade e alguns extrapolarem as liberdades dadas, que está certo, não pode acontecer, porém todos eles estarão sujeitos à lei da responsabilidade fiscal na hora da prestação de contas. Eles vão precisar prestar contas daquilo e dizer o porquê que foi feito. Então isso não exime eles. Eu acho que colocar muita coisa para uma
uma questão tão complicada que passam todos os estados e municípios agora. É isso. Ok. Então, eu peço aí uma reconsideração. Deputado Emídio, com a palavra. Presidente, era só uma pergunta. Se o estado de calamidade que estamos reconhecendo nesse momento, se ele, vamos dizer, Deus queira, ele seja superado, vamos supor, daqui a um mês, 2 meses, o decreto ainda assim perdurará por esse tempo todo, por 6 meses ou até o final do ano? Perdurará, né? Até porque nós estamos votando até o final do ano, né? Não é isso? Nós estamos votando até o final do ano, mas a pandemia, ninguém tem a certeza do que vai acontecer com ela, em quanto tempo ela superará, né? A China, por exemplo, Coreia, passaram por períodos de 2, 3 meses e vão superando, vai estabilizando pelo menos. Eu quero dizer o seguinte, uma vez estabilizado, isso pode acontecer muito antes do final do ano. Quer dizer, perduraria essa situação, perduraria o decreto, há alguma forma de revogá-lo? Ok. Vamos, então, colocar em votação o parecer da deputada Carla Morando. A resposta para essa questão, presidente. Orlando. Relatora, Carla Morando. Oi. Eu. Aqui é difícil. Vamos votar, presidente? Vamos. Não, porque se ficar discutindo juridicamente, as pessoas morrendo, e a gente discutindo o artigo da lei, gerando desconfiança do governo. Vamos colocar em votação. Vamos colocar em votação. Vamos votar logo isso, presidente. Vai ser nominal. A votação é nominal. Ela só pode ser nominal. Vamos colocar em votação e vamos chamar aqui por ordem de inscrição aqui da comissão. Deputada Janaína. Nesse momento, o presidente Mauro Bragato dá a palavra a cada um dos deputados para proferir o seu voto. Redação, muito embora reconheça que é caso de calamidade. Eu voto não, senhor presidente. Deputado Tenente Nascimento. Eu voto sim, presidente, porque nós estamos para aprovar exclusivamente para aprovar a calamidade, o projeto. Meu voto é sim. Deputado Tenente. Voto com a relatora. Deputado Tenente, vamos votar de novo. Volta, há um problema técnico aqui. Vamos votar novamente? É isso. Ok. Eu voto sim, voto com a relatora, presidente. Sim. Meu voto é sim. Deputado Emídio, como que vota Vossa Excelência? Presidente, apesar de considerar inadequado o texto, exagerado e concordar com os argumentos da deputada Janaína, dada a emergência da situação, meu voto é sim. Deputado Carlos César. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado. Voto sim. Ok. Deputada Carla Morando. Eu voto sim. Deputada, vota novamente, deputada. Eu voto sim. Tem que aparecer na tela. Como vota? Voto sim. Sim. O presidente vota sim. E eu, presidente, eu não voto? Vai votar. Deputado Daniel Soares. Eu também não votei, senhor presidente, mas tá ótimo. Deputado Daniel Soares, como que vota? Pode falar o voto? Pode. Senhor presidente, eu voto favorável ao relatório da senhora deputada Carla Morando. Ok. Deputado Tiago Auríquio. Eu voto com a relatora, senhor presidente. Repete novamente seu voto, deputado. Vou votar com a relatora Carla Morando. Ok. Deputado Gilmaci, como é que vota o senhor? Senhor presidente, já pode votar. Eu voto com o relatório da deputada Carla Morando. Voto sim. Ok. Deputado Reni. Senhor presidente, eu voto com o relatório da deputada Carla Morando, sim. Deputado, vota novamente. É que a sua imagem não apareceu. Eu voto com
Está aparecendo? Eu voto com o relatório da deputada Carla Morando. Voto sim. Deputada Marta Costa. Voto pelo momento de calamidade, eu voto sim, com o relatório. Voto sim. O deputado, a senhora vota novamente porque a imagem congelou. Está congelada agora. Agora pode votar. Eu voto sim. Okay. Eu voto sim. Voto sim. Nesse de calamidade, eu voto com a relatora. Okay. Voto sim. Deputado Roque Barbieri. Eu voto sim, presidente. Agora, vota novamente. Eu voto sim, senhor presidente. Ok. Deputada Alessandra Monteiro. Voto sim, presidente, reconhecendo que diante da pandemia do coronavírus estamos sim em situação de calamidade, então meu voto é favorável ao relatório da deputada Carla Morando. Por quantos votos? Vamos agora contar os votos. 12 votos favoráveis ao relatório da deputada Carla Morando e um contrário. Quórum que aprova o parecer da deputada Carla Morando. Vamos ao item seguinte, item 2. Processo RGL número 2034/2020, ofício 22 de 2020, Prefeitura do município, senhor prefeito do município de São Paulo, solicita o reconhecimento de calamidade pública do município de São Paulo para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu designo a deputada Carla Morando como relatora e solicito novamente a leitura. Bom, vamos lá. Processo RGL número 2034 de 2020. Por meio do ofício ATL número 24 de 2020, do dia 21 de março de 2020, a Prefeitura do município de São Paulo solicita desta Assembleia Legislativa o reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Autuado o processo e publicado o ofício da Prefeitura do município de São Paulo, foram encaminhados os autos à apreciação desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para o quanto disposto no artigo número 2, no inciso 2 do artigo 259-A do Regimento Interno. Na qualidade de relator designado, verificamos que o objetivo do prefeito é garantir ao município condições excepcionais previstas no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em síntese, consistiriam em 1. Suspensão do prazo para a eliminação de despesas total com o pessoal que ultrapasse os limites legais, bem como das restrições decorrentes dessa situação. 2. Suspensão do prazo para a recondução da dívida consolidada ao limite legal, bem como das restrições decorrentes dessa situação. E 3, dispensa do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho no caso de receita realizada ao final de um bimestre, se mostrar suficiente para o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da lei orçamentária. Além de apresentar o Decreto Municipal de Calamidade Pública, o prefeito de São Paulo expõe a situação do município que passamos a resumir por oportuno análise da substância nesse processo. Diante do cenário de pandemia mundial ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus Covid-19, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes e excepcionais por parte dos gestores públicos, principalmente em âmbito local, como reduzir as interações sociais, manter os trabalhadores em casa e fechar temporariamente estabelecimentos comerciais. Como é sabido, porém, tais medidas inevitavelmente afetarão a economia paulistana, que corresponde a aproximadamente 11% do PIB nacional. Diante do contexto de incerteza causada pela disseminação do coronavírus
a epidemia de São Paulo estima que queda significativa da receita e elevação das despesas, com consequente diminuição significativa da capacidade de atingimento das metas fiscais estabelecidas em conjuntura diversa. Nesse sentido, entende a municipalidade que a decretação de calamidade pública é excepcional e importante para viabilizar ações governamentais de combate à pandemia e dispensar o município de São Paulo dos mecanismos de contingenciamento exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todo exposto, entendemos imprescindível o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Calamidade Pública do município de São Paulo, o que nos leva a propor o seguinte: projeto de decreto que reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Federal número 101, de 4 de maio de 2020, o estado de calamidade pública no município de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta, artigo 1º, fica reconhecido para os efeitos do artigo 65 da Lei da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2020, o estado de calamidade pública no município de São Paulo, até o dia 31 de dezembro de 2020, objeto do decreto municipal número 59.291, do dia 20 de março de 2020. Artigo 2º, caberá ao Tribunal de Contas competente o controle e a fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos das despesas e sua execução. E artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até o dia 31 de março de 2020. É o nosso parecer, Sala das Comissões. Corrige, deputada. A data. Até o dia 31 de dezembro, de 2020. É o nosso parecer, Sala das Comissões. Em discussão. Quem gostaria de discutir? A deputada Janaína. Todo projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Roque Barbieri. Eu também gostaria. Ok. Então, em primeiro lugar, deputada Janaína. Eu queria reiterar os argumentos da discussão anterior, que eles se aplicam também a esse caso, e trazer um caso prático para poder ilustrar que a minha preocupação tem razão de ser. Até antes de pedir o decreto de calamidade pública e de baixar o decreto municipal, o prefeito de São Paulo tomou a iniciativa, e falo isso com todo o respeito que tem a pessoa dele, sou testemunha de que ele está trabalhando, mesmo com as dificuldades de saúde que ele enfrenta, todos nós sabemos, então não é uma questão pessoal, tá? É uma questão objetiva. O prefeito entendeu, neste momento, né, de calamidade, não tem outra palavra, por destinar 10 milhões, e há quem diga que é mais, para pagar artistas, para cantarem nas janelas, né, de famílias de classe média alta. Então, eu quero chamar a atenção desta comissão e também da Assembleia para o risco que nós corremos ao aprovarmos um decreto tão genérico, né? O prefeito entende que se justifica, no momento grave que o país atravessa, que o Estado atravessa, que a cidade atravessa, gastar 10 milhões ou mais para artistas cantarem nas janelas de famílias mais favorecidas. Tá? A situação é tão absurda que mais de uma medida judicial foi tomada e um advogado, cujo nome não recordo agora, mas o parabenizo, né? Conseguiu uma liminar para que o prefeito não faça esses gastos. Quando questionado em suas redes sociais e também por parte da imprensa, muito embora uma boa parte o tenha aplaudido, o prefeito se sentiu, vamos dizer assim, até ofendido, dizendo que a iniciativa tinha justificativa. Então, eu estou alertando que nós corremos o risco de, num futuro próximo ou no presente, tivemos a prefeitura gastando dinheiro com coisa inútil, desculpa dizer,
Eu tenho muito respeito à arte e à cultura, mas na falta de respiradores, gastar dinheiro com cantoria na janela, né, é inutilidade, sim. Então, aprovando um projeto aberto como esse, nós corremos o risco de compactuar com o absurdo. E a população poderá nos responsabilizar e com razão. Então, já antecipo o meu voto não também a esse decreto. Deputado Roque, com a palavra. Senhor presidente e senhores deputados, eu conheço bem o Bruno Covas, foi deputado junto comigo, foi secretário de Estado, eu era fã do avô dele. Um homem que está com uma doença gravíssima, passando por 1000 dificuldades, sim, que a doença da população. Eu acho que não é o momento, pelo menos é a minha opinião, respeitosamente, de ficarmos nos atendo a pegadinhas jurídicas, que isso aí depois tudo se resolve. Se não cumprir, impeachment, justiça. Tem 1000 maneiras de se abusarem da prerrogativa que estamos concedendo agora. Eu dou parabéns ao Bruno, parabéns ao governador João Dória, parabéns a vocês todos, meus companheiros aí da Assembleia. Vamos aprovar rapidamente isso. O mundo está morrendo, ninguém sabe por quê. Vamos esquecer a parte jurídica, depois nós cuidamos disso. Vamos cuidar da saúde agora. E eles precisam de fazer licitação, não precisa comprar rápido as coisas, sem licitação mesmo. Depois a gente vê se o preço foi abusivo, se dependia, era o equipamento certo, era errado. Tem tempo da gente corrigir isso aí tudo. Agora devemos agora facilitar para que eles possam fazer. Eles estão empenhados em fazer. Tanto o governo federal, quanto o estadual, quanto o prefeito da capital, quanto os prefeitos do interior que estão sofrendo, apavorados, sem saber como fazer as coisas, amarrados em licitações, empresas que recorrem demoram 90 dias para comprar uma injeção. Então, vamos dar facilidade, sim, depois nós fiscalizamos. Meu voto favorável. Deputado Emídio, com a palavra. E a deputada Carla está inscrita. Presidente, apenas 3 observações. Primeiro, não dá, deputado Roque, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, não dá para pedir para uma comissão de Constituição e Justiça esquecer a parte jurídica, exatamente a parte jurídica que é o nosso papel, de analisar juridicamente essa questão. E eu acho que aqui não é nós que estamos causando atraso nenhum, nós estamos fazendo uma discussão que é meia hora nós estamos discutindo. Não me parece fora de propósito isso. Outra coisa é o seguinte, eu quero manifestar, eu concordei com a Janaína em todas essas questões levantadas por ela e concordo novamente nessas questões, mas eu acho que essa questão dos artistas, deputada, precisaria ser vista sobre outro aspecto também. Não é o aspecto da cantoria simples e nem desfazer da arte. Eu acho que o problema é que nós temos que ter em mente a questão da saúde e a questão da proteção social. E várias categorias também têm apresentado dificuldade, porque o trabalho deles é de natureza eventual, né? Assim como era, vamos dizer, de uma manicure, como era de um trabalhador ambulante, um trabalhador informal, sabe, um prestador de serviço dessa natureza, os artistas também eles vivem disso. Então, a prefeitura, eu quero crer que ao fazer essa contratação, ela está de olho também na quantidade de artistas populares que não têm o que fazer, não têm do que sobreviver nesse período. Estou dizendo que esse problema já bateu a minha porta, eu acho importante. E, por fim, presidente, eu queria falar uma coisa muito rápida, que é relativo aos 3 projetos que nós temos para votar. É assim, olha, a Prefeitura de São Paulo, as demais, e o governo do Estado, principalmente, em dado momento, terão que conceder benefícios, terão que socorrer empresas, terão que... já está fazendo isso em várias situações, e o governo federal também. O problema é que contrapartidas que essas empresas que receberão benefícios farão. Então, eu acho que uma das contrapartidas que os entes têm que pensar é a manutenção dos empregos. Quer dizer, quem for receber, empresa que for receber benefício do Estado, precisa se comprometer, no mínimo, a manter o nível de emprego enquanto durar a pandemia. Deputada Carla Morando, com a palavra. Bom, quanto a essa parte, Janaína, dos 10 milhões, também digo que quando fiquei sabendo, fiquei bastante triste em ver o que era. Porém, fui procurar saber para ter certeza do que era aquele programa que eles estariam fazendo de incentivo aí à cultura. E aí é onde, na verdade, eu lamento
que no momento de pandemia, a gente está vendo aí fake news à torta e à direita, e essa é uma das fake news que soltaram, que os 10 milhões seria custeado pela prefeitura, o que não é verdade. Esse programa, ele é totalmente incentivado pela iniciativa privada, são 10 milhões de incentivo da iniciativa privada. Os recursos que a Secretaria de Cultura do município e do estado tem para todos os projetos durante o ano de 2020 é de 103 milhões e que, havendo necessidade, será feito o remanejamento desses recursos também para a área da saúde. Então, é fake news, isso não existe, e ele estaria sujeito a diversas interpretações aí no judiciário. Então, ele não teria feito uma atrocidade dessa. Então, os 10 milhões são de iniciativa privada. E os outros 103, que são destinados à pasta da cultura, podem ser remanejados a qualquer momento, se for assim preciso, na área da saúde. Deputado Tenente, com a palavra. Presidente, graças a Deus já foi esclarecido aí para a deputada Carla Morando, mas eu queria apenas complementar a questão do prazo. Quando eu falei no projeto anterior a questão do prazo, é que, passando a crise, não sabemos, logicamente, quanto tempo será, mas passando a crise, se seguirão os problemas. Por isso, o prazo eu aprovo em gênero, número e grau. E também temos que ver que a capital de São Paulo tem também o Tribunal de Contas do município, que vai também estar atento e fiscalizar todas as ações do governo, do prefeito, ok? Nós, no Estado, vamos ter uma comissão com 6 deputados e 6 suplentes para acompanhar todas as ações dos prefeitos no Estado, e na capital tem essa ação do Tribunal de Contas do município. Portanto, eu já quero manifestar aqui o meu voto. Meu voto é sim. Ok, deputado Carlos César. Para manifestar. Apenas, está me ouvindo aí? Apenas para me manifestar aqui e dizer, reconhecer a preocupação da deputada Janaína Pascoal, embora também não acho relevante um custo, ainda que seja pela iniciativa privada, de 10 milhões, mas são problemas que nós teremos que enfrentar, de pessoas que vão fazer escolhas. Se nós olharmos nos dias que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas morrendo, pessoas que estão sem o que comer em casa, pessoas preocupadas com aquilo que vai fazer no final do mês, ou no final de semana. Enfim, são muitas preocupações e os gestores terão que fazer escolhas prioritárias. A meu ver, também, um investimento de 10 milhões como esse poderia usar essa mesma iniciativa privada para investir em outras áreas mais carentes que estão chorando mais. Mas, volto a repetir, nesse momento agora, cabe a nossa discussão de reconhecermos a calamidade pública, sim ou não, e também para os municípios, e também para a capital. A meu ver, como já foi colocado aqui, o Bruno Covas e outros prefeitos terão a oportunidade de justificar as suas prioridades e os seus custos. Não me parece que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, por isso também já antecipo o meu posicionamento favorável ao parecer da deputada Carla Morando. Deputado Gilmaci, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, com relação aos 10 milhões, nós temos aqui que também concordo que poderia ser utilizado em outros lugares, na saúde, etc. Como a deputada Carla já explicou, são 10 milhões da iniciativa privada para 8 mil artistas. 10 milhões dividido para 8 mil artistas que se apresentam, dando um total aí de R$ 1.250 para cada artista. Que também, se formos imaginar, são aqueles que estão também sem trabalho, porque entram naquele grupo lá de risco, que não pode ter aglomeração, não pode ter show, não pode ter espetáculo. Então, os artistas, de certa forma, não podem. Aqueles artistas de rua, que não podem ir para a rua, né? Tocar, cantar. Então, seria um total aí, podemos dizer até irrisório, de R$ 1.250 para cada artista. 10 milhões para 8 mil artistas. Era isso, só isso, senhor presidente. Deputada Carla.
Pela ordem, presidente, só para fazer um reparo aqui no número, para a gente corrigir. O meio do ofício aqui que o Bruno enviou é o 22 e não o 24, tá? Então ficaria 22 de 2020, não 24 de 2020. Encerrada a discussão, vamos à votação. Vamos à votação nominal. Deputada Janaína, como vota? Novamente, Excelência, apenas por divergir da redação, eu voto não. Segura o cachorro. Deputado Tenente Nascimento. É o meu. Deputada Janaína, vamos votar novamente. Por divergir da redação, eu voto não. Deputado Tenente Nascimento. Presidente, voto com o relatório da deputada Carla Morando. Eu voto sim pelo momento urgente que nós estamos passando. Meu voto é sim. Deputado Emídio de Souza. Senhor presidente, com as desculpas da participação involuntária do meu cachorro, eu voto sim. Deputado Carlos César. Senhor presidente, eu voto sim ao relatório da deputada Carla Morando, orando para que ela se recupere rápido. Deputado, novamente. Sim. Vota. Deputada Carla Morando. Voto com o relatório da deputada Carla Morando. Voto sim. Carla Morando. Como vota? Agora, né? O meu voto é sim. Voto sim. Daniel Soares. Senhor presidente, eu voto favorável ao relatório da senhora deputada Carla Morando. Tiago Auríquio. Senhor presidente, voto com a relatora Carla Morando também. Deputado Gil Maci. Senhor presidente, eu voto com o relatório da deputada Carla Morando. Deputado Reni. Senhor presidente, eu voto com o relatório da deputada Carla Morando. Sim. Deputada Marta Costa. Eu voto sim ao relatório da deputada Carla Morando. Voto sim. Deputado Roque Barbieri. Como vota, deputado? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputada Alessandra Monteiro. Voto sim, presidente. A deputada... Voto sim, presidente. Ok. Então, por 12... Eu votei. 12 votos a 1, o relatório da deputada Carla Morando fica aprovado. Vamos ao item 3. É um processo RGL 2035-2020, é um ofício GP número 54-2020 do Tribunal de Contas do Estado. Encaminha a minuta do projeto de decreto legislativo para aplicação do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos municípios paulistas. Designo como relatora a deputada Carla Morando e solicito que leia na íntegra o seu parecer. RGL 2035 de 2020, por meio do ofício GP 54 de 2020, do dia 23 de março de 2020, o senhor presidente do Tribunal de Contas encaminhou a esta Casa uma sugestão de decreto legislativo para fim de reconhecimento do estado de calamidade pública para fins de aplicação da regra do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, diante da pandemia do Covid de 2019. Autuado e protocolado, o senhor presidente desta Casa distribuiu o processo para análise das comissões permanentes referidas no artigo 259-A do Regimento Interno, que trata do reconhecimento pela Assembleia de calamidade pública decretada. Inicialmente, compete a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar a matéria nos aspectos previstos no parágrafo 1º do artigo 31 do Regimento Interno.
Ao fazê-lo, verificamos que o Tribunal de Contas nos oferece uma sugestão para o reconhecimento de situação de calamidade pública nos municípios paulistas, para fim do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face da pandemia do coronavírus Covid-19. Consideramos também que o senhor governador, por meio da mensagem número 008 de 2020, da qual solicita ser reconhecida a situação de calamidade pública no Estado, sugere. Ante tal cenário, senhor presidente, é presente para solicitar, digne-se a augusta Assembleia Legislativa também declarar calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, abrangendo expressamente o Estado e os municípios paulistas, de tal sorte que, restando assentado esse tópico, possam os gestores públicos, com ferramentas fiscais consentâneas, com o cenário excepcional em curso, dedicar-se à tarefa exponencial, sobretudo de saúde pública, que se faz urgente levar a cabo. Condições excepcionais exigem dos gestores públicos medidas extraordinárias. O reconhecimento por esta Casa de calamidade pública decretada permite, em síntese: primeiro, suspensão do prazo para eliminação de despesa total com pessoal que ultrapasse os limites legais, bem como as restrições decorrentes desta situação. 2. Suspensão do prazo para a recondução da dívida consolidada ao limite legal, bem como das restrições decorrentes dessa situação. E 3. Dispensa do atingimento dos resultados fiscais e limitação de empenho no caso da receita realizada ao final de um bimestre se mostrar insuficiente para o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da lei orçamentária. A sugestão apresentada pelo Tribunal de Contas demonstra claramente uma preocupação com a gestão pública em tempos de crise e nos permite reconhecer a calamidade pública causada pela pandemia em curso, de forma a garantir aos gestores municipais segurança para tomar as medidas necessárias no que se refere ao enfrentamento dos efeitos da epidemia sobre a população paulista. Acatamos a pertinente e valiosa sugestão do Tribunal de Contas, com pequenos ajustes de técnica legislativa. Isso posto, nosso parecer é pela apresentação do seguinte: projeto legislativo que reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública dos municípios do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta: artigo 1º, fica reconhecido para os efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública dos municípios que tenham requerido em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19. Artigo 2º, fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31 da Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Artigo 3. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder, mediante decreto, à abertura de um crédito extraordinário nos termos previstos dos artigos 41, inciso 3, e 44, ambos da Lei Federal número 4.320, do dia 17 de março de 1964, bem como as movimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência, e utilização das reservas de contingência, dando-se imediato reconhecimento ao Poder Legislativo correspondente. Artigo 4º, a contratação emergencial de pessoal e a autorização de despesas extraordinárias deverão observar os termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente à situação de calamidade pública. Artigo 5º, a contratação de bens ou serviços com dispensa de licitação observará os termos previstos no artigo 4º ao 4º e da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2000, com a redação dada pela medida provisória 926, do dia 20 de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades essenciais
definidas nos termos do Decreto Federal número 10.282, de 20 de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de preços comprovadas por documentos idôneos. Artigo 6º, os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade pública devem ser divulgados amplamente no correspondente portal de transparência nos termos da Lei Complementar Federal número 101, do dia 4 de maio de 2000, e da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 7º, caberá ao Tribunal de Contas competente o controle da fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma e na legislação pertinente, ficando os órgãos interessados à administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos, na despesa e sua execução. E artigo 8º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. É nosso parecer. Sala das Comissões. Em discussão. Não, é discussão da deputada Janaína com a palavra. Só para poder tentar deixar claro para quem está nos acompanhando, o quão mais detalhado é esse terceiro decreto, né? Quem prestou atenção na leitura da deputada Carla constata que esse terceiro decreto, que se aplica a todos os municípios de São Paulo, com exceção da capital, ele é bem mais detalhado, ele traz muito mais exigências e ele faz menção expressa à Lei Federal 13.979 de 2020, que é a lei do coronavírus, né, que fala especificamente da aquisição de insumos para o combate da doença. Então, essa seria a redação, né, que respeitosamente eu entendo que deveria ser aprovada também para o Estado e para a capital, tá? Esta redação está sendo aprovada apenas para os demais municípios. Então, os demais municípios terão que cumprir exigências que o Estado e a capital, com base no texto que a Assembleia está, que a comissão está aprovando hoje, não terão que cumprir. Então, só queria fazer esse registro, né, com todo respeito aos colegas, e antecipar que, neste caso, eu voto sim, por ter esse nível de detalhamento. Vamos à votação. Como vota a deputada Janaína? Voto sim, senhor presidente. Tenente Nascimento. Eu voto sim, presidente, com a deputada Carla Morando, a relatoria. Deputado voto sim. Emídio. Como vota? Presidente, eu voto sim. Deputado Emídio vota sim. Deputado Carlos César. Senhor presidente, eu voto sim ao parecer. Deputada Carla Morando. Voto sim. Voto sim também. Deputado Daniel Soares. Senhor presidente, eu voto sim com o relatório da senhora deputada Carla Morando. Deputado Tiago Auríquio. Voto sim, senhor presidente. Deputado Gilmaci Santos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Rene. Eu voto sim, presidente. Eu voto sim, senhor presidente. Deputada Marta Costa. Deputada Marta Costa, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Roque Barbieri. Sim. Eu voto sim, presidente. Voto sim, senhor presidente. Ok. Eu também voto sim, presidente. Está votada. Alessandra Monteiro, deputada. Voto sim, presidente. Então, por 13 votos favoráveis ao relatório da deputada Carla Morando, fica aprovado o item 3. Esgotado o objeto da sessão, nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Né, e desde já, os meus agradecimentos a todos, em especial os que estão nos ajudando aqui na mesa, e também agradecer ao presidente, ao Carlos Pinhatari, o nosso líder do governo,
e fazer votos que a deputada Carla possa voltar ativa logo mais. Né? Eu quero agradecer a todos que eu recebi as mensagens no grupo ali. Muito obrigada, tanto para mim quanto para o Orlando. Nós estaremos recuperados logo mais e esperamos que tudo isso acabe logo, o quanto antes. Okay. Semana que vem você está de volta. Tô de volta. Não, fique em casa 2 semanas, pelo amor de Deus. Não, vou ficar em casa, vou ficar em casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Fique bem, Carla. Pela ordem, presidente. Tenente, presidente, fala. Quero aqui parabenizar a presidência e também a presidência da Casa, o deputado Cauê Macris, e também a vossa presidência nesse trabalho. Primeira sessão importante de comissão sendo aprovada nessa Casa de Leis, e também a esta assessoria, que igualmente nós recebemos todas as informações no período oportuno e real. Parabenizar toda essa assessoria que o acompanhou, para que nós tenhamos realmente êxito e atender com urgência o povo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos e uma boa tarde. Beijo a todos, boa tarde. Sobre a presidência dos trabalhos do deputado Mauro Bragato, do PSDB. Essa foi uma sessão histórica, visto que foi a primeira vez que os deputados atuaram de maneira online para que a sessão ocorresse. Isso foi em função do coronavírus e do decreto de quarentena que foi instituído aqui na cidade de São Paulo. Na sessão de hoje, os deputados votaram um decreto de calamidade para os municípios e também para o Estado. Dessa maneira, os municípios e também o Estado de São Paulo vão ter uma flexibilidade aí no orçamento para poder investir mais, principalmente em saúde. Esse foi o plenário, esse foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia.